Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Revista Agrícola, uma forte expressão na comunicação hoje aqui na cidade de Londrina. E nós não podemos deixar de acompanhar aqui, a eleição da Sociedade Rural do Paraná, que acontece agora no dia 25 de julho. E nós vamos ouvir aí os candidatos que estarão aí à disposição dos milhares de associados, são mais de 1.000 associados aí na Sociedade Rural do Paraná, e no dia 25 aí vai eleger quem comanda a entidade pelos próximos 2 anos. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Davi, ele que é um dos candidatos, ele que encabeça uma das chapas que vai estar concorrendo ao mandato que começa em agosto de 2026. Davi, obrigado pela sua atenção, seja muito bem-vindo. Prazer em conversar com você. Fique à vontade aí para cumprimentar o nosso público. É um prazer, Marcelo, recebê-lo e nos dá a oportunidade de mostrar e colocar o grupo à disposição. Aliás, eu acho um motivo de muita alegria ter mais de um grupo. Eu acho que a eleição é muito saudável, são pessoas que também têm uma história relevante na rural. Então, é o novo contra o pessoal que tem uma história a ser respeitada aí também. Davi, então a primeira pergunta. Para que os associados possam conhecer, claro, todo mundo é muito ligado, mas para conhecer um pouquinho, quem é o Davi? Bom, eu sou de família de produtor rural, minha vida inteira me dediquei à agroindústria, sou químico em couro, uma coisa meio incomum de achar, mas eu tenho formação, a minha vida inteira me dediquei à agroindústria, à curtume, e ultimamente me dedicando às atividades de agricultura, que é o que minha família vive. E nesses 4 anos, dedicando parte do meu tempo, como eu tenho meu filho que trabalha com a gente ainda, já trabalha comigo e com meu pai, me dedicando nessa construção de uma rural ressignificada, reposicionada, de acordo com o entendimento desse nosso grupo. Legal. Davi, eu queria que você falasse para mim o que representa a Sociedade Rural do Paraná para você. Olha, Marcelo, Londrina tem uma história muito forte, muito bonita com relação às entidades. Por força, deu a vida inteira, parte da minha vida, ter trabalhado com indústria. Então, em 2002, já 20 anos atrás, eu presidi a Associação Comercial e Industrial de Londrina, ainda com meus 33 anos. E trago essa experiência de lá para cá. Então, hoje a Sociedade Rural, nessa construção que a gente fez esses 4 anos, é uma entidade muito forte, representativa. Eu acredito no associativismo. Fui presidente de outras 2 entidades já. Acredito no cooperativismo. Fundei o Cicobi em Londrina em 2003, junto com o Jorge Iraíwa. Então, essa cultura de família, de casa, de servir ao associativismo e à entidade de classe, é uma coisa muito forte. Então, tá na história da minha família, meu avô, meu pai e eu. Então, é um prazer, é uma alegria que a gente sente em poder contribuir em ambiente que não tem interferência partidária, não que eu tenha dificuldade com isso, pelo contrário, estar em entidade significa conversar com todas as bandeiras, todas as cores e todas as ideologias. Então, eu nessa minha formação um pouco mais democrática, eu prefiro sempre esse ambiente. Legal. Nós estamos ouvindo então aqui o Davi, ele que é o candidato aqui a presidente da Sociedade Rural do Paraná. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Davi, como que você enxerga, dentro da sua experiência que você falou, como que você enxerga o avanço da sociedade rural nos últimos mandatos, Teve aí o Moacir, a Frânio, o Sampaio, o próprio Marcelo. Como que você avalia, de uma maneira em geral, o crescimento da CRP? Eu acho que a rural tem 2 momentos muito distintos. Há um momento que antecedeu a pandemia, e esse momento que é o que eu vim participar, da pandemia para cá, já no segundo mandato do Sampaio, que me convidou para vir ajudá-lo naquele momento inusitado que era a pandemia, parque fechado, exposição cancelada. Então acho que aquele período, aqueles 35 meses sem evento no parque, nos permitiu, ou me permitiu, e eu vim, apesar de ser sócio aqui há mais de 20 anos, mas me permitiu
ter tempo de estudar, entender vários setores da entidade e, em especial, a exposição, que era o que tinha me sido incumbido pela diretoria que eu ocupava. Então, entender a exposição, naqueles quase 2 anos de impossibilidade de fazer exposição, com calma, com tempo, né? Porque a exposição, você sai de uma, entra na outra, você não para pensar, né? Então, aquilo foi muito importante. Eu acho que aquilo conseguiu nos permitiu reestudar o negócio feira, terceirizar alguns setores que demandavam muito tempo e muito risco financeiro para a entidade. Então nós conseguimos ter êxito nisso e fomos nos dedicar àquela agenda técnica de conhecimento. Voltamos agora com o fim da barreira sanitária da aftosa, conseguimos recuperar a significância da nossa pista de julgamento. Então a pandemia nos permitiu pensar e de lá para cá os números mostram, né, a gente foi extremamente exitoso em todos os aspectos, até no nosso bom relacionamento com os céus, né? Tivemos uma feira esses 2 anos praticamente sem chuva, que era uma coisa que sempre assombra a gente. Então a feira cresceu muito, isso permitiu à entidade se reposicionar politicamente, que é, na verdade, o nosso grande papel. Então a gente enxerga a Expo Londrina como um instrumento financeiro, um momento de difusão, um momento de a gente praticar todos os nossos papéis, né? Mas que nos permite, com esse resultado e com esse êxito, que os outros 355 dias do ano a gente consiga exercer o papel de representatividade classista. Legal. Davi, a gente sabe que a Sociedade Rural do Paraná se tornou uma grande referência no agro. Quando você fala agronegócio hoje, aqui na região norte do Paraná, a Sociedade Rural do Paraná é realmente uma referência e ela vem crescendo muito. A Revista Agrícola, que trabalha muito com essa questão técnica, né, eu acompanhando os últimos presidentes, a gente percebe uma preocupação de vocês com relação à questão técnica realmente. Sim, trazer um entretenimento dentro da Expo Londrina, mas a gente percebe que no passar do tempo, dentro do ano, existem vários eventos aqui dentro que mostram a importância do agricultor de uma maneira em geral. Então, minha quarta pergunta para você é essa, Davi. Qual é a sua proposta para esse mandato que começa agora no início de agosto, né? Serão 2 anos o vencedor. Eu gostaria que você falasse um pouco das suas propostas para esses próximos 2 anos. Tá, vamos lá. Se nos for delegado pelo associado essa missão de dar continuidade a esse trabalho, a gente já começou agora, tivemos agora um evento de milho, trouxemos o presidente da Abramilho para fazer uma palestra, uma aula magna. Já tem na nossa agenda agora para o segundo semestre um evento de extrema importância de soja. Estamos trazendo a Associação Nacional, a Associação Brasileira, né, a ProSoja, para estar no evento. Estreitamos muito nosso relacionamento nesses últimos anos com a Sociedade Rural Brasileira e estamos sendo apresentados à Sociedade Rural para participar e ter assento no IPA, que é o Instituto Pensar Agro, que é quem fundamenta e ampara todas as decisões da FPA. Então, esse exercício, né, esse exercício de representação mais intensa, de discutir as pautas agrícolas, nos embasam e nos permitem agora almejar o nosso lugar que há algum tempo anda esquecido, né, por nós mesmos, pela entidade, que é estar presente nas pautas, nas discussões, nas câmaras setoriais, nas entidades nacionais, onde se discute e se decide os destinos do agronegócio. Então, esse é o grande desafio. Na verdade, não é um desafio, isso está sendo construído agora, né? Já estamos tendo êxito. Então, nesses 2 anos que vem pela frente, a gente tem que estar presente nesses ambientes com pessoas de qualidade, e pensando nisso é que a gente escolheu a dedo, né, as pessoas que comporão e que compõem a nossa chapa que já foi divulgada. Pessoas que têm experiência nos corredores de Brasília, que têm experiência em participação em discussões em câmaras setoriais, para representar o agronegócio do Paraná no ambiente federal. Agora, para encerrar, a última pergunta, Davi. Por que os associados da Sociedade Rural do Paraná devem votar no Davi? Olha, Marcelo, primeiro que não é no Davi, né? Quando você fala que eu sou o cabeça... A chapa, né? Esse grupo nós somos em 16 pessoas em condição de pedagogia rural. A gente, por uma questão formal,
né? Nós temos que ocupar essas cadeiras, né? Mas eu te afirmo que todos que estão conosco têm essa competência para isso. Eu acho que o sócio tem a opção de escolher, né? Talvez a gente tenha dois grupos que têm o mesmo objetivo por caminhos diferentes, né? Então a gente tem um olhar um pouco mais, talvez um pouco mais no aspecto da gestão desse parque gigantesco de 500 mil metros e que custa muito caro ao longo do ano, né? A exploração maximizada dele comercialmente para que a gente tenha receita, tenha recursos para, primeiro, manter esse parque em dia, que já é um parque antigo, né, mas que está em boas condições, mas ainda precisa de muitas obras, e para poder exercer esse papel com qualidade. Então, a feira, a Sociedade Rural não é a feira, não é a exposição, né? A Sociedade Rural é uma entidade que discute pautas o ano inteiro e que em abril tem essa missão desafiadora e prazerosa de fazer uma feira que significa muito, tanto para nós quanto para o Estado. Então, o que a gente oferece para o sócio é a continuidade desse trabalho desses 4 anos, que realmente é um trabalho por outro caminho, se comparar ao que vinha sendo feito. Isso não é nenhuma crítica, são só formas diferentes, né? Eu converso com o pessoal da outra chapa, né? A gente conversa, a gente troca informação, nós somos amigos, né? E entendemos que a gente tem uma visão um pouco mais empresarial do parque, não da entidade, porque a entidade não é para dar lucro. E o que mais marca o nosso grupo é a necessidade que a gente tem de manter essa renovação. Na diretoria atual, somos dos 12 diretores de hoje, 6 são diretores pela primeira vez. Essa chapa nossa agora é um pouco maior, mas estão vindo mais 7 novos diretores, né? Então, abrir espaço e criar capital humano, fazer essa transferência de experiências que a gente adquire ao longo da vida e ao longo desse exercício aqui, mas preparar e capacitar as pessoas para ocuparem e a gente sair e dar espaço, eu acho que é algo que não pode ser perdido de vista, para o bem da continuidade da entidade. É isso aí, pessoal. Agradecer aqui ao Davi por essa oportunidade. Davi, obrigado pela sua atenção, por nos receber. É um prazer falar com você. Desejo sucesso, né, nessa sua empreitada. A Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.